Graça e paz, pessoal. Glórias ao Criador por mais uma oportunidade dada a Ele, que Ele nos dá, para que possamos ter vida. E hoje a palavra aqui é uma palavra maravilhosa, como as demais. E eu louvo ao Criador, em nome de Yeshua, que torna possível a ministração, que torna possível o discernimento, para que então sejamos, eu falo até por um lado particular, pessoal, de cada ser humano, possamos ser alinhados ao corpo, cuja cabeça é Yeshua. Já tenho deixado vídeos que falam a respeito deste corpo, que fala a respeito da adoração racional, que fala da responsabilidade do corpo. Tem vídeos no canal, e sempre abordando um tema, mas que leva sempre para a questão da renovação da mente. Essa palavra também tem o mesmo intuito. Mas o alinhamento do corpo, o que não falta são mensagens bíblicas que nos demonstram como ser santificados. Porque Yeshua disse em João 17:17 que somos santificados pela palavra. Eu vou dar uma lida aqui, que eu sempre coloco essa mensagem. João 17, porque existia ali uma preocupação, da parte do discípulo. João 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui está mostrando a questão da santificação e a verdade. E a verdade é a verdade bíblica, É a palavra do Senhor. Se existe um meio ao qual podemos nos alinhar, um meio de compreensão de como viver, de como agir, de como adorar, tudo está escrito na Bíblia. Amém? Então, que o amor e a graça do Pai esteja com todos vocês. Em nome de Yeshua, que essa ministração encontre morada, semeada em boa terra, para a honra e glória do Senhor no Filho. Amém? Eu vou ler aqui Romanos 8, versos 9, que diz: Romanos 8, versos 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Esse mesmo Espírito é o qual o Salvador, antes de ser crucificado, ele encarna, ele diz que enviaria, que é o Consolador. Sem o Consolador não podemos discernir a palavra, não podemos ter uma direção, não podemos compreender a palavra viva. Ela se torna morta sem compreensão. E além de não entendermos a palavra, que é o que nos santifica, que é o que nos dá sentido para uma vida cristã, com a fé no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Yeshua, também faz com que essas pessoas andem contrário. Por quê? Porque o ser humano, ele é voltado a ensinos, ele é voltado a conceitos, a regras. É claro que depois de um certo conhecimento, cada um quer impor suas regras, Mas de berço, o foco é que alguém auxilie os tutores, os guias, os pais, vai ensinando essa pessoa ao caminho, seja sobre o conceito de cada um, sobre a ótica de vida de cada um. Nisso se torna necessário que, para professar uma fé verdadeira,
essa pessoa tenha conhecimento bíblico de como se adorar ao Criador, de como se alinhar a esse corpo, de como ter uma vida de conduta que agrada ao Criador, para então ser membro deste corpo, fazer parte do povo, que é o vídeo, já coloquei aí, o povo do Senhor. O vídeo anterior eu falo a respeito de como esse povo deve ser visto aqui na terra. Só que quando tudo isso não acontece, as pessoas estão encaixadas ao mundo, as questões mundanas. Por isso que aqui eu li, ó. Deixa eu ler. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Perceba o quanto que é importante conhecer a palavra, discerni-la, para fazer parte de Cristo, para ter a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios leva a questão do corpo, como ele deve ser alinhado, a responsabilidade do corpo, desses membros, né? Continuando, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui não está falando da questão morte, literalmente, está falando de uma morte, simbolizando a questão do renascimento, né? Da nova vida, de uma nova consciência. Então, se você está em Cristo, nova criação é. Se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, o que diz a palavra do Senhor. E essa questão aqui, de você... deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, o versos 10, né? Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado. Aqui precisa que, quando lê essa mensagem, a gente entender, porque é uma forma simbólica, não quer dizer que é literal, que a pessoa morreu. Mas o corpo está morto do pecado por causa da renovação da consciência, que o Espírito nos leva. Existem muitas questões, muitos conselhos. Paulo, ele dá o conselho aos jovens acerca do casamento, fala lá em Romanos 7, 1 Coríntios 7 também, fala acerca do casamento. Fala que dá conselho aos jovens que se casem para não ficar abrasados, ou seja, fornicando, né? Dá conselho às mulheres que são separadas, que os seus maridos as deixam, para que elas aguardem no Senhor, caso sejam casadas, né? Oficializadas. Se a mulher é cristã e o marido não aconselha a separação, mas que persevere, porque por causa de um ou outro é santificado, por conta do uma só carne, né? Aí já tem uma palavra e outra que vai concluindo. Então o casal se torna um só, os dois tornam-se um corpo, né? Então tem tudo a questão da mulher sábia, da mulher que persevera, da mulher que ganha seu marido até calada. Então, toda a palavra vai trazer conselhos e conselhos e conselhos que vai mostrar para essa mulher que está de acordo com a renovação da mente, crendo em Cristo, está aqui em Cristo, com esse Espírito, vai perseverar. De outro modo, se essa mulher está de acordo com a cabeça do mundo, e a mulher e o homem também, né, gente? Tem muitos homens que lutam por seus relacionamentos, né? Mas se está de acordo com os ensinos, os conceitos do mundo, fica difícil. Fica muito difícil, muito. E o tempo passa para todos, né? Vou continuar lendo aqui. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também
dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então só existe uma possibilidade da gente ter vida, de adorador em espírito e em verdade, de cristão que crê que está em Cristo, de mente renovada, com a fé verdadeira, a fé que vem segundo a ouvir e ouvir a palavra do Senhor, porque existe direções certas, a direção certa. Então, esse espírito está vivo. Logo, então, o corpo se faz morto. Morto para quê? Morto para as obras carnais. Morto para as obras mortas, que não santifica, que não renova a mente, que não torna a pessoa adoradora em espírito e em verdade. Olha só o que diz aqui em 1 João, capítulo 5, versos 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Por que coloca o mundo todo? Não está englobando os cristãos. O mundo todo nos seus conceitos. O mundo todo nas suas posições, suas colocações, nos seus entretenimentos. Está tudo voltado para a questão contrária ao espírito e a favor da carne. Mas percebam, olha só, sabemos também que o Espírito de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. A idolatria, ela está presente em tudo, começando pelo amor ao próprio corpo, o amor às próprias práticas de prazer, o amor a tudo aquilo que é imediato. E nisso as pessoas pecam com o seu corpo e muitas das vezes, se for uma pessoa comprometida, peca contra o seu próximo, né? Então, é um assunto extenso, mas que leva para a responsabilidade do corpo, o alinhamento do corpo. E é muito, muito importante, porque o ser humano, ele precisa se deparar com o conhecimento verdadeiro, para ser ministrado pelo Espírito da verdade, que é o Filho. Sem essa condição, as pessoas vão vivendo por regras, por questões colocadas que não convêm, tá? E se você for analisar, que eu estou falando pelo discernimento bíblico, se você for analisar, o que faz com que as pessoas não sejam santificadas? Porque se é pelo ouvir a palavra, muitas até ouvem, mas ainda tem as práticas mortais, né? As práticas da carne. Por que essas pessoas não são renovadas, santificadas? Exatamente por conta da mistura do vinho velho e do vinho novo, como diz lá em Oséias 4, dada pelos sacerdotes, que prejudica o discernimento do povo. Então vira uma salada de frutas, enquanto deve se fazer a exposição do Evangelho, que constrange, que traz a responsabilidade para o corpo. Hoje em dia, existem emissoras que colocam novelas dizendo que se baseiam na Bíblia, mas que está cheio de coisa que não está escrito. Como é que você vai entender se você não tem um conhecimento bíblico? Mas é um ensino. Pense naqueles que são analfabetos, que não têm a possibilidade de estar ouvindo a palavra do Pai, não foram ainda alcançadas pelo Evangelho verdadeiro. Essas pessoas vão acreditar nisso como verdade, porque o acesso é o acesso que eles têm. Então o engano, ele está pregnado no mundo. Então quando a palavra que está colocando o mundo, João está falando do mundo, ele está falando de uma questão geral, de tudo que é colocado no mundo. Claro que aqui não engloba, não inclui os que vivem sobre a orientação do Espírito, sobre o entendimento correto, a leitura bíblica dos Evangelhos,
não inclui essas pessoas. Essas pessoas estão fora, entre aspas, porque vivemos, mas sabemos distinguir. Isso fica evidente, né? Fica evidente para a gente as práticas mortas, as obras mortas, com conhecimento. Sem o conhecimento, as pessoas engolem, aceitam como verdade, porque tem essas pessoas como pessoas de fé, como cristãos. Mas isso para vocês verem que não necessariamente são cristãos, né? Não porque professam uma fé, não porque fazem parte de uma instituição, que quer dizer que essa pessoa foi renovada. É um crente, está crendo em muitas coisas, mas é preciso ser renovado, né? Então aqui João coloca, tem outras traduções, eu vou ler novamente o verso 19. Ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Tem tradução que fala, o mundo jaz no maligno. Aqui é a Bíblia NVI, uma Bíblia maravilhosa de estudo, maravilhosa mesmo. Ela tem algumas palavras foram colocadas diferente, mas tem o mesmo sentido, tá? Está sobre, quer dizer que está alinhado, está em concordância, está junto, né? Aquele ditado que diz os jovens, estamos juntos. As pessoas estão junto com todos os conceitos do mundo. Jaz também não é diferente. Embora a palavra venha de jacinto, né? Morto. Quem está alinhado, quem está junto, quem está em concordância com o mundo, está morto na visão espiritual. Por quê? Porque essa pessoa, a carne dela está viva. Entende? Vai contrário. A carne dela está viva, mas o espírito está apagado. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apague o espírito. Essas pessoas apagam o espírito. De que modo? Vou ler aqui Romanos 12, para vocês verem como que a palavra é uma só. O que precisamos é do Espírito, pela misericórdia do Criador, porque não merecemos. Sabe? Muitas das vezes essa é a minha consciência, Senhor, não te mereço. Não te mereço por causa quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra do Senhor, para a misericórdia do Senhor de enviar o Filho dele, sofrer todas as dores a nosso favor, ser crucificado, mas foi o sacrifício perfeito que o Criador se agradou, porque ele não se agradou de sacrifício humano nenhum. Então, Yeshua foi o corpo preparado, como eu li em Hebreus 10, né? No último vídeo eu li essa palavra. Então, constrange, sabe? Um amor assim, sem comparação, sem medida, para nos resgatar, para nos trazer para a maravilhosa luz, para nos dar vida, ao ponto de termos a consciência de que o corpo está morto por conta dele, pelo que foi feito. Mas é claro que precisamos perseverar, porque a palavra do Senhor nos dá conselhos e conselhos para que perseveremos, né? Para que não nos alinhemos a este mundo, como está lá em João. Porque somos dele, somos do Pai. Não somos do mundo. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele, né? Então isso exige uma mente renovada, ministrada no Espírito, para que tenhamos forças e ser alinhado no caminho justo, no caminho de luz, amém? Aqui em Romanos 12, deixa eu ver aqui, porque Romanos 12 todo vai de encontro com o que eu estou dizendo, né? Mas deixa eu ver aqui. Olha só, a partir do versos 12, capítulo 12, não, peraí, gente. Na página errada, peraí. Romanos 12. Aqui, ó.
versos 1. É versos 1 ao 12, mas eu vou ler aqui o 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Percebam? Aí continua dizendo, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui vai de encontro a tudo isso que eu estava falando para vocês, né? Porque o Senhor, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sabe das nossas intenções. Antes mesmo da gente abrir a boca, Ele sabe o que a gente vai falar. Então não tem como barganhar com a palavra do Senhor. Só quem não é renovado, porque não tem o temor. Então, como eu estava falando lá atrás, como saber que o corpo tá vivo, o espírito apagado? Como saber se estamos nas práticas mortas, se estamos dando força ao pecado, né? Como saber? Essa palavra aqui já responde. Porque Paulo, apóstolo Paulo, ele está rogando, ele está orando, ele está pedindo pelas misericórdias do Senhor. Por quê? Porque é necessário que seja renovado. Que sejamos, que se ofereçam em sacrifício vivo. Mas espera aí, em Hebreus 10 diz que o Senhor não aceita sacrifício. Exatamente, Ele não aceita. Não do porte de Yeshua, para que homens, né, se colocam como o sacrifício a favor de muitos. Não é esse tipo de sacrifício. O sacrifício aqui que o Senhor quer, após uma mente renovada, é uma consciência renovada no espírito, de um corpo alinhado, de acordo, para então ser limpo, purificado, né? Alvejado, como diz lá em Daniel 12, para que tenha uma consciência do que é culto racional, porque o culto racional vem de encontro ao sacrifício vivo, e é um sacrifício diário. É um sacrifício diário, por quê? Porque se trata de uma consciência de um corpo que sabe que está alinhado e que conhece as coisas que são moldadas pelo mundo e que não condiz com a vida cristã. Logo então você vai andar contra a maré, você vai andar segundo o compreendimento da palavra do Pai. Isso para Ele é um sacrifício vivo, adorável, santo. Uma nova consciência, é o que traz a responsabilidade para o indivíduo, entende? E se eu for um pouquinho mais além, na compreensão, como é que a gente demonstra que está sendo sacrifício vivo na Terra? Esse tipo de pergunta a gente tem que vir, porque dá seguimento ao que diz a palavra do Senhor. Por exemplo, se você é aquela pessoa, existem inúmeras questões, eu vou citar aqui uma ou duas. Mas se você é aquele tipo de pessoa renovado e que não se dá, nem sequer não dá chance ao mal de colocar na sua mente de querer tirar vantagem, seja no que for, geralmente é em dinheiro, essas coisas, né? Não tirar vantagem de ninguém, porque faz parte de você, você não aceita, você não acha isso legal. A palavra do Senhor vai contra essas coisas. Tirar vantagem logo então leva as pessoas ao roubo, né? É contrário ao mandamento, contrário ao amor ao próximo. Você está sendo um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Desse tipo de sacrifício, o Pai se agrada. Quando vem as oferendas do mundo, como foi feito lá quando Yeshua foi levado em espírito, para nos mostrar o escape, que precisamos estar com a palavra na mente e no coração, para dizer não, usando a palavra, porque a palavra diz que isso é errado, que não convém para mim. Você está sendo sacrifício vivo, entende? Quando você tem sua esposa e você a trata ela como Yeshua tratou a igreja,
e você não dá espaço para aquilo que é imoral dentro do seu relacionamento, você está sendo um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Quando você se guarda de falar mal dos outros, independente se a pessoa merece ou não, quando você se guarda, se policia com suas palavras, você está sendo um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Outra, quando você guarda de fazer o mal, quando você se atente ao que diz a palavra do Criador, você se agrada do que você é exortado, né? E você vai seguindo a sua vida, procurando se alinhar de um modo sábio, né? Você está sendo um sacrifício agradável ao Senhor. É a vida, entende? É a vida. É como nos colocamos. Estamos conscientes de que fazemos parte do corpo de Yeshua. Então, ser moldado pelo mundo, pelos conceitos do mundo, vai contra ao que diz a palavra, ao que diz os evangelhos, ao que diz os mandamentos. Vai contra. Nisso daí, as pessoas deviam questionar, né? Então, o que é ser cristão? Ser cristão é crer no que diz a palavra do Criador, crer no Filho, porque está escrito a respeito dele, e estar nele, estar junto com ele. Ser constrangido é quando você lê a palavra e você vê o amor grandioso do Todo-Poderoso. E você vai se esforçar, entender o que diz a palavra, as doutrinas dadas à igreja, nas cartas, né? Do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo. E procurar se alinhar. Caso tenha alguma área, alguma coisa que veio à sua mente que lhe constrangeu, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque percebe-se que o Espírito ministra, que o Espírito está agindo. Não é motivo de desespero, é motivo de louvar ao Criador e clamar a Ele por misericórdia, se livrar de qualquer questão que seja e se moldando ao padrão da palavra do Criador, não do mundo. Então se percebe que o mundo está muito impregnado dentro das denominações, dentro das religiões, porque não se consegue avançar muito, ter muita gente buscando esse evangelho que liberta, porque existem muitos caminhos que as prendem e que muitas das vezes se tornam um entretenimento. Por exemplo, pela ótica do mundo, né? Se a pessoa for a um teatro, né? Assistir uma peça e ela não achar interessante, não gostar, ela não vai indicar para ninguém, ela vai ver que ela perdeu o tempo dela, que foi em vão. Então eles têm que trabalhar para que a pessoa goste, para que a pessoa fique ali presa, achando graça, se emocionando muitas das vezes, para querer ver mais, para querer indicar para outros. Esse é o intuito do mundo. Já o intuito do Evangelho é constranger, é nos mostrar o pecado, nos mostrar onde que está a raiz de todo o mal, é nos mostrar a diferença de quem segue um caminho de fé e de quem anda em conformidade ao mundo. E qual é o destino dessas pessoas? É não herdar o reino dos céus. Como é que as pessoas vão chegar nas denominações dar de encontro com esse evangelho que constrange? Quem é temente mesmo, né? Porque o Pai, Ele conhece o dele. Quem é temente vai amar um evangelho como esse. Vai ver que a palavra de fato está sendo exposta, porém ministrada pelo Espírito que está vivo naquela pessoa ali.
A carne daquela pessoa está morta, ela está morta para o mundo, mas o espírito dela está vivo. É algo que vem do Pai. Faz toda a diferença. Então, gente, estar alinhado ao corpo é o sentido da vida cristã. É o sentido da caminhada, é o sentido do buscar ter conhecimento, fazer parte do corpo, estar alinhado ao corpo, faz toda a diferença. Ou então tudo é em vão, tudo é inútil. Mas que o Pai ele vai em encontro às ovelhas dele, que muitas das vezes estão dispersas ou estão desgarradas de muitos grupos, porque foram constrangidos, entenderam que é muito além do que é aquilo, mas não está se alinhando a mais nada, só tem aqueles vínculos, pessoas, né? Porque onde tem muita gente tem vínculos. Essas pessoas sofrem. Então que o Pai vai de encontro com todas elas, guiando-as no caminho estreito e mostrando para elas que é satisfatório viver no caminho de luz, no caminho verdadeiro, embora o mundo tenha que ser colocado de lado. De um modo consciente, uma nova vida de quem de fato entendeu o resgate, entendeu o preço caríssimo, né? Daquele que veio dos céus, o verbo que se fez em carne, que foi tocado, visto, ouvido por aqueles que estão descritos aqui em Mateus, Lucas, João, que ressuscitou ao terceiro dia, teve um encontro com o apóstolo Paulo para concluir o seu propósito, dando o ministério da graça, dando o ministério da palavra da graça, que é o Evangelho de Yeshua ressuscitado, para que aqueles que busquem um pouco além tenha conhecimento e faça diferença nessa terra. Como um membro muito, mas muito importante, eu coloco assim que são os membros do coração. Alcançar o coração do Pai, alcançar o coração de Yeshua, que entenderam quem somos, o que foi feito por nós, a nosso favor. E como é bom perseverar, né? Que o Pai tenha misericórdia, que o Pai continue santificando através da palavra dele, constrangendo e colocando tudo de forma alinhada, organizada na vida de todos. Amém? Em nome de Yeshua. Obrigada por assistir até aqui, pessoal. Até a próxima.